Douglas Costa fica no Grêmio em 2022, vai jogar a Série B. Essa é a informação dada pelo próprio Denis Abraão, né? Ele revelou aí que é uma aposta dele, ele que está garantindo, ele que está apostando, ele que está, enfim, sendo o fiador dessa permanência aí, que ele é fã de carteirinha do Douglas Costa e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Vamos por partes. Eu acho que esse assunto aí ele tem muitas nuances, né? Ele tem assim, primeiro que é uma informação bombástica, né? Porque a gente ainda não tinha a gente não sabia muita, não tinha muito movimento em relação ao Douglas Costa. Ele estava nas umas ilhas lá, sempre confundo Maldivas com Malvinas, as Malvinas, né? Creio eu. As Ilhas Malvinas agora já estava, parece, na Disney com a família. E volta e meia eu vejo uns stories dele no Instagram, sei lá onde, o cara tá usando o dinheirinho dele e usando bem, né? Então parece que ele estava na Disney com a família quando o Denis Abraão ligou para ele. Eu já acho um pouco estranho isso, né, cara? Uma coisa tão importante, uma decisão que talvez precise de um olho no olho, de um tom de voz, de um. Cara, o Grêmio está num momento delicado, precisa do comprometimento dos caras, precisa de um monte de coisa. O Douglas é um salário que talvez seja. Talvez não, né? Vai ser o maior salário da história da Série B. Já era um dos maiores da história da Série A, acredito eu, né? Não sei se um dos 10 maiores, um dos 20, um dos 50, mas com certeza em alguma lista dos maiores salários da Série A, o do Douglas Costa já devia constar e agora o da Série B deve ser o maior disparado, né? Então é um movimento delicado, é um movimento que se ele está ganhando ali em torno de 1,5 milhão por mês, que é o que eu acho que chega o salário dele, né? Eu sei que tem gatilhos, tem algumas questões do contrato ali que não são bem fixas, mas vá lá, fixo 800, 1 milhão, uma coisa assim, chegando a 1,5 milhão. Cara, com esse dinheiro, com 1,5 milhão, tu compra pelo menos 5 jogadores de nível médio, ok, assim, talvez alguns deles até para titularidade na Série B, né, que te dão boa resposta, não são pereba só para inflar o elenco, assim, né? Se tu tiver criatividade e tiver uma boa análise do mercado, cara, com 1,5 milhão tu contrata 5 jogadores de salário, né? Tu contrata 4 ou 5 jogadores fácil para compor teu time na Série B, né? Então a gente está falando de meio time que o Douglas Costa já compromete, entre aspas, ficando no Grêmio. Então é a faca de dois gumes, né? Beleza, o cara tem um futebol, se ele se comprometer e não se lesionar e ficar, né, parar de casar um pouco, parar de jogar videogame um pouco e focar no Grêmio, sem dúvidas é um reforço para a Série B que o Grêmio não teria condições de contratar nada nem parecido, nem assim minimamente parecido, né? Então é um reforço de peso que, futebolisticamente falando, claro que enche os olhos, né? E pode ser um alento aí para nos ajudar a sair da Série B. Agora, além de toda a questão do comprometimento dele, da postura, do abaninho, de tudo aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores que me irritou profundamente, né? Que é uma imagem que ele vai ter que reconstruir, porque a imagem dele junto ao torcedor tá bem arranhada, para dizer o mínimo. Além de tudo isso, que eu não vou ficar martelando de novo, porque já falei bastante em outros vídeos, tem essa questão da grana que eu tô falando agora, né? E aí eu confesso uma ignorância minha, porque tem, segundo as leis trabalhistas, digamos assim, não é permitido que o clube simplesmente diminua o salário dos jogadores. Ah, olha só, tu ganhava 1,2 milhão, agora tu vai ganhar só 600, nós vamos diminuir pela metade, tá? Mesmo que o cara concorde, não pode. Só pode isso acontecer se tiver algumas, né, prerrogativas, digamos assim. Se tiver, vai diminuir a carga horária de trabalho, vai mudar a função. Se tiver algumas coisas ali, que não é o caso, né, do jogador de futebol, aí pode baixar o salário. Não havendo essa situação aí, não rolando esses critérios, não pode simplesmente baixar. E aí eu tava falando com o Juliano da Copeiro TV, né, que ele falou brevemente sobre isso também no canal deles, e ele estava me dizendo que, aliás, acho que isso ele disse até no próprio vídeo dele, que a gente trocou umas mensagens também, ele estava dizendo
que os clubes de futebol, de forma geral, operam meio que na ilegalidade, pagando 80% do salário dos jogadores. Eles combinam lá 1 milhão por mês, tá? O Douglas Costa, vamos supor. Então eles pagam 800 mil por mês por fora, por direito de imagem, que é essa brecha que eles encontraram, né? O tal do direito de imagem, que acabou sendo maior que o salário em grande parte dos casos. E 20%, que seria 200 mil neste caso, né? Aí sim, carteira assinada, com 13º, com impostos, com blá 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 blá. Só que a lei, não sei se é uma lei, que tem alguma regra, alguma questão que não sei se sugere ou impõe que essa divisão seja de no máximo 60% salário, né? O cara vai ganhar 1 milhão, então tem que pagar 600 mil via salário, né? E apenas 400 mil, 40% via direito de imagem. E diz ele, o Juliano, que o Grêmio faz a coisa bem certinha, bem conforme a regra manda, né? Conforme manda o figurino. Até porque o Romildo, né, o nosso presidente, é advogado trabalhista, eu acho que ele também entende dessas coisas e diz que o Grêmio faz bem certinho. Então, o que fica posto aí para... O que eu penso disso aí, né? Que 40% dá para negociar. Se a lei trabalhista impede diminuir salário, mas os ganhos dos jogadores do Grêmio, ou pelo menos a grande maioria deles, 60% é salário e 40% é direito de imagem, então vamos mexer nesses 40%, né? Bem ou mal, se tu quiser cortar 40% do salário de alguém, tu consegue, só dizer assim, ó, cancelamos o teu direito de imagem, ou a partir de amanhã teu direito de imagem vai ser R$1. Pronto, está cancelado 40%. Só que claro, é um vespeiro mexer nisso, os jogadores do Grêmio são mimados, os jogadores do Grêmio, lembremos, se eu não me engano, apenas eles e os do Flamengo foram os únicos plantéis do Brasil, e o do Flamengo nem tenho certeza, na verdade, que não reduziram 1 centavo no seu ganho na pandemia ali, quando o bicho pegou, que não tinha nem jogo, né, que ficou o futebol parado, depois foi voltando aos poucos, sem torcida, aquela coisa toda. Eles fizeram uma negociação para receber atrasado apenas, e ainda por cima receberam antes desse prazo que o Grêmio estipulou, porque com a venda do PP, o Grêmio foi lá e quitou o que estava pendurado. Então assim, eles não reduziram 1 centavo, era assim, ó, era o Brasil inteiro, era o mundo inteiro, né, sofrendo problemas econômicos, ganhando mais, negociando aluguel, renegociando salário, renegociando não sei o quê, e os belezinhas do Grêmio não cederam, né? O boato que rola dentro do Grêmio é de que o Kahneman seria uma voz meio solitária se prontificar. Cara, se isso for verdade, mas assim, não tem porquê, né? O próprio Juliano tem essa fonte, ele disse alguma coisa nesse sentido também no próprio vídeo dele, me falou um pouquinho mais ali por mensagem. Diz que o Kahneman falou, cara, se todo mundo baixar para 50% eu baixo, né? E não sei se ele está falando do direito de imagem, o que ele está falando exatamente, né? Porque esses contratos não são tão simples, tem cláusulas, tem um monte de coisa. Mas o Kahneman falou, não, beleza, vamos baixar. A situação do clube é difícil, todo mundo baixar, eu baixo. Ele só não quis ser o único trouxa que vai baixar, né? Porque daí não vai representar quase nada para a folha do Grêmio, e para ele vai representar, né? Para a vida dele, para a rotina dele, não vai mudar quase nada. Então, o boato que corre é esse. Nem Jeromel, que rolou um papo aí que o Jeromel teria baixado, que não sei mais quem. O próprio Douglas Costa, eu mesmo falei besteira em vídeos anteriores, sugerindo que para ele ficar ele teria que baixar significativamente o valor dele. Já vi que não é tão possível assim, pelo menos mexer no salário dele. Agora, o salário dele, a mensalidade que ele ganha, digamos assim, né, seja salário, seja direito de imagem, também tem muita cláusula, né? O Douglas, a gente sabe que o salário dele é meio composto por gatilhos, por metas, eu não sei bem quais são esses termos, mas talvez aí pudesse mexer também. Eu sei que assim, se enxugar o Douglas, assim, ó, se o Douglas falar assim, não gente, pelo amor de Deus, eu quero ajudar muito o Grêmio, eu quero ceder, eu quero parar de ganhar tanto dinheiro, eu quero ajudar vocês ao máximo. Se o Douglas falar isso, que ele não vai falar, né, já estou sentindo que ele não vai falar, ainda assim não vai dar para baixar tanto, entendeu? Não dá para chegar lá pagando 500 mil pro Douglas por mês.
vai ter que ser algo perto de 800, de 1 milhão, algo nesse sentido. Então, essa já é a notícia que, pelo menos o entendimento que eu tenho na situação neste momento, e o que já me deixa bem preocupado, sabe? Porque aquilo que a gente vem falando, né? Ah, o Douglas Costa disse que quer ficar. Aí as notícias são só assim. Tá, mas e a grana, cara? Aí o Grêmio aí que tá contratando só uns da Ponte Preta, do não sei quem, do Atlético Goianiense, né? Não sei o que. O Grêmio tá só nessa migalha. Aí do dia pra noite vai contar com um jogador de 1,5 milhão por mês, que foi um fiasco em 2021. Um fiasco de comprometimento, de tudo. Sabe, cara? Eu fico preocupado. Eu acho que não tem que noticiar só o Douglas quer ficar. Não, o que ele vai fazer para ficar? Ele vai negociar pelo menos, baixar tudo que pode, o que não pode ele vai negociar que vai ganhar só no ano que vem, numa Série A, né? Ele vai, o que vai ser feito, o que vai ser arquitetado para o Douglas ficar? Porque o Douglas ficar é muito conveniente, está na cidade dele, perto das filhas dele, perto de não sei quem, dos brother, da casinha que ele construiu ali, né? A mansão dele, que tem boliche, tem academia, para ele é muito cômodo ficar. Mas e aí? Vai ficar com esse comprometimento bosta aí de torneiozinho de videogame, e casamento, e mais um casamento, e mais um, e festinha, e não sei o quê? Não, né, cara? Eu fico preocupado, porque o Grêmio já é um desastre contratando com dinheiro. Sem dinheiro, então, eu tô apavorado com o que o Grêmio vai fazer. E agora sem dinheiro e bancando um Douglas Costa, olha, não é simples, é uma equação bem complexa. Vamos acompanhar, porque por hora só temos aí uma frase solta do Denis, não sei o que, temos que esperar a coisa ficar mais oficial, de repente esperar até o próprio Douglas voltar, sentar, conversar, entender, e aí sim a gente vai ter noção do tamanho dessa bronca. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.